Há 11 anos eu ajudo pessoas a perder o medo de falar em público, a perder o medo de expressar ideias, sentimentos, palavras em frente a outras pessoas e deixar sua criatividade livre. E nesse tempo que eu estou dando aula, eu já encontrei muitas pessoas que passaram pelo meu método e superaram todos os desafios que eles tinham ao falar em público. No vídeo passado eu mostrei o caso do Luiz Gustavo, que morria de medo de falar em público. Ele tomava até remédio quando precisava subir em algum tipo de palco e ele superou esse desafio. Hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo qual é a técnica que ele utilizou para perder o medo de falar em público. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo, que está aqui no Me Expondo Sem Sofrimento. Bem-vindo e bem-vinda. Esse canal aqui é para ajudar você a ser mais confiante, a ser mais tranquilo, mais confortável na hora de falar em público, de se expor em público. Meu nome é Willis Codro, eu sou especialista em improvisação teatral e comunicação criativa e eu vou mostrar no vídeo de hoje como o Luiz Gustavo, um dos meus alunos, superou o medo de falar em público. Que técnica ele aplicou, que técnica eu ensinei para ele. Fez ele dar esse salto de morro de medo e toma um remédio para conseguir ficar muito tranquilo com pessoas me expondo. Se você quiser ver o caso dele mais a fundo, mais especificamente, assista o vídeo passado que ficou muito bom e eu mostro até o resultado de como ele está hoje. A gente vê o depoimento dele na entrevista e a gente vê como ele ficou. Eu tenho vídeo dele apresentando, sendo aplaudido, ovacionado em público. Então é muito bom dar uma olhada para você entender a importância do que eu estou mostrando aqui hoje. Qual que é a técnica que eu ensinei? Qual é o método mágico? Qual é o segredo ornamental que Luiz Gustavo e outros 300 tantos alunos que passaram comigo entenderam e conseguiram aplicar e finalmente perderam o medo de falar em público? Eu batizei o meu método de comunicação criativa. Ele basicamente consiste em fazer você se tornar uma pessoa mais autêntica, mais chamativa e que vai ter mais desenvoltura social na hora de falar com as pessoas, você vai chamar a atenção. É basicamente para isso. E independente do ponto que você parte, independente se você parte do ponto de uma pessoa que treme de medo de falar em público, mija nas calças e tudo mais. Só vai demorar um pouco mais de tempo para você ir acostumando com a ideia. Tá? Lembrando que mais pra frente eu vou fazer vídeos baseados em cada um desses pilares, explicar um pouquinho melhor cada uma das ideias. Hoje é um vídeo de apresentação, de explicação. A galera que viu o vídeo do Luiz Gustavo da semana passada tá curioso para saber o que aconteceu, como que ele passou por aquela transformação. Se você não assistiu de novo, recomendo que assista aquele vídeo também. É importante ver a transformação do Luiz Gustavo, com um cara de 40 anos que ele não desistiu, ele foi atrás de melhorar a sua comunicação e ele deu um salto estratosférico. Hoje você vê ele falando em público, ele se expondo, é brilhante, assim. Primeiro pilar da comunicação criativa. Rufem os tambores. A criatividade. Uou! Oh! Nossa! Não esperava! Sim, para surpreender a todos, o primeiro pilar é a criatividade. Com certeza! Eu não poderia começar por outra coisa. Eu começo com a criatividade. É o primeiro passo para você que precisa perder o medo de falar em público, é superar essa barreira que a gente coloca, essa barreira que a gente fica adulto e fica pondo na frente assim, é uma barreira que não existe, é invisível, é só da nossa cabeça. É a barreira de achar que não somos criativos, que não somos interessantes, que não somos engraçados, divertidos ou qualquer coisa desse tipo. A gente não acha isso porque a gente não se sente criativo. A gente se compara a outras pessoas e percebe que a gente não é tão legal, tão criativo, tão não sei o que quanto elas. Isso é uma merda. Todo mundo quando era criança, um dia pegou papel higiênico na mão, mas não era papel higiênico. Era uma luneta e eu tô vendo terra à vista. Esse tipo de coisa. Era um pergaminho do rei. Sabe? Qualquer coisa pra gente quando era criança servia para motivo de fazer uma brincadeira, para a imaginação aflorar. Só que a gente perde o contato com essa criatividade. Então o primeiro passo do meu método é recuperar esse contato com a criatividade. E olha, a criatividade é muito banalizada. Vou falar a verdade, a criatividade é muito banalizada. É visto como algo infantil, que eu estou no mercado de trabalho, eu sou um cara sério, eu sou uma moça séria, eu não preciso de criatividade, sabe? Eu não preciso. A criatividade é a arte de brincar, de fazer acontecer coisas novas a partir de coisas pré-existentes. É basicamente isso, né?
Mas aí eu falo uma coisa, olha como é importante a criatividade. Eu fiz uma pesquisa no Google mesmo, que eu não achei em nenhum lugar muito especificamente, então eu tive que ir atrás. E aí eu pesquisei quais são as soft skills mais valorizadas no mercado de trabalho. E eu pesquisei, eu peguei 10 páginas para não ficar vendo um monte de coisa, né? Peguei 10 páginas, peguei Forbes, Veja, Época, USP, Mackenzie, esses tipos de fontes, e aí eu fiz um gráfico, vou mostrar na tela para vocês daqui a pouco, eu fiz um gráfico onde eu coloquei as soft skills mais desejadas no mercado de trabalho e quantas vezes ela foi citada nessa pesquisa, né? E aí a gente tem esse resultado. Em primeiro lugar está a comunicação, com certeza. Sem nenhuma sombra de dúvidas, comunicação ficou em primeiro lugar. De 10 páginas ela foi citada 9 vezes como uma das soft skills mais desejadas no mercado de trabalho. Mas em segundo lugar foi a criatividade. Teve 8 citações. 8 citações de 10 páginas. Disseram que a criatividade é muito importante para o mercado de trabalho. Seja para... E aí criatividade está incluso inovação e resolução de problemas. Porque é isso que você precisa. É da criatividade que vai fazer você ver as duas coisas ali acontecendo e achar uma solução, achar algo viável. Uma coisa que parece super novidade. Entende? Então a comunicação é muito importante, é a fonte de tudo. Por quê? Eis a pergunta que você está se fazendo. Por quê? Você pensa assim, quando você se sente criativo, você fala, nossa, fui criativo, ou você se sente uma pessoa interessante. Ou você se sente uma pessoa engraçada porque pensou uma piada. Ou você se sente inteligente porque você pensou em algo criativo que ninguém tinha pensado. E derivados disso, entende? E aí, se sentindo mais inteligente, ou mais engraçado, mais divertido, mais interessante, você começa a desenvolver mais autoestima, mais autoconfiança. Essas duas coisas, as pessoas que têm autoestima e autoconfiança lá em cima dominam o mundo. São essas pessoas que estão aí sendo promovidas no mercado de trabalho, sendo CEO, essas coisas assim, são pessoas que têm autoconfiança e autoestima boa. É isso. E a base disso, para mim, uma das bases disso, não estou falando que é a única solução, prestem atenção no meu discurso. Eu não estou sendo esse guru da internet que vai falar assim, ó, você tem uma chance e é aqui comigo. Não, eu estou falando que na minha pesquisa eu vejo que isso dá muito resultado. Eu tenho 300 alunos e tantos que me mostraram o resultado de eu aplicando isso. Então a criatividade é um ponto primordial para a gente começar a se sentir interessante, se sentir criativo, começar a desenvolver mais raciocínio lógico, mais agilidade mental, começa aí. E segundo pilar da comunicação criativa é a improvisação teatral. Lembra que eu falo, no começo do vídeo eu falo, sou especialista em improvisação teatral e comunicação criativa. O que é improvisação teatral? É a arte, é a técnica que nos ensina a criar cenas, diálogos, roteiros, filmes, músicas, piadas, poemas completamente improvisados, sem nenhum tipo de ensaio prévio, sem nenhum tipo de combinado entre nenhuma das partes. Ele justamente acontece ali na hora. É a arte de estar preparado para o inesperado. É a arte de conseguir perceber o que aquele momento único precisa e analisar no seu repertório o que pode resolver aquele problema, aquela situação. Entende? Então, o que você vai aprender na improvisação teatral? Você vai aprender a não ter medo de errar. Você vai aprender a partir das técnicas, e quando eu digo técnica, é um passo a passo. Existe uma técnica para você dar o primeiro passo para qualquer ideia que você tiver. Pensa numa ideia para um filme, por exemplo. Pensa numa ideia para um filme. Difícil, é difícil. Por exemplo, pensa numa ideia para um filme. Me dá uma ideia de filme aí. Se quiser, pode escrever no comentário o que você pensou. Eu adoro ver essas coisas aleatórias que surgem. Pensa na ideia de um filme. Cria aqui na hora. Não vale que você já tenha pensado algum dia. Ficou meio difícil? Ficou meio tipo, nossa, mas um filme agora? Pô, peraí, não sei, Entende? A gente já vai tipo, nossa, qual que é o grande plot do filme? Nossa, não sei o que, pelo amor de Deus. E a improvisação teatral, ela vai ensinar o passo a passo para você criar uma ideia assim do zero. Por exemplo, posso criar um filme aqui do... Ó, tenho essa pedra aqui na minha frente. Essa pedra é a pedra que o rei
Bastian encontrou quando um meteorito passou pela Terra. E Rei Bastian quer receber. Rei Bastian quer descobrir o que tem por trás dessa pedra. Ponto. Ponto. Vou até aí, senão eu vou longe. Entendam que eu não tenho um filme pronto na minha cabeça, eu nem sei onde que o Rei Bastian vai, nem sei onde ele vive, nem sei de que universo que ele é. Não sei. Mas eu vou criando na hora e existe uma técnica, um passo a passo para você fazer isso. Imagina você conseguir criar do nada uma piada. Criar do nada um roteiro. Imagina você falando em público, você tem um discurso pronto, esquece, deu branco, você precisa improvisar. É ali que aparece, é ali que você usa a improvisação teatral. É a arte de estar preparado para os acasos do momento. As coisas que acontecem que são imprevisíveis. Porque a gente se prepara muito para o nosso discurso. Fiz até um gráficozinho. A gente se prepara, a gente dá 95% do nosso tempo e energia, a gente se concentra para fazer tudo acontecer de acordo com o que a gente acha que vai acontecer. A gente gasta muito essa energia. Mais embaixo eu coloquei a porcentagem de dar certo tudo que a gente planejou e é 5%. Ou seja, a gente dá 95% da sua energia para 5% de chance daquilo acontecer. Os outros 95% que são acasos, que são caiu um holofote, alguém passou mal, você esqueceu o texto, tudo isso a gente não se prepara. E a improvisação ela vai dar conta dessa parte aqui, dessa parte do inesperado, do desconhecido. E ela ensina você a ficar desconfortável e a lidar com esse tipo de ocasiões. E a gente sempre faz isso a partir de brincadeiras, exercícios, piadas, contação de histórias, essas coisas assim. Falando nisso, vamos para o terceiro pilar. Eu espero que você esteja entendendo e a importância de cada um desses pilares e como que eles... né? Uma coisa que eu esqueci de falar. A improvisação teatral, ela vai te dar uma agilidade mental absurda. Uma agilidade mental absurda. Pensa, você vem com a criatividade. A criatividade vai fazer você se sentir mais confiante. Então vai te dar um amparo emocional. A improvisação teatral vai te dar, além de aprender a lidar com o inesperado, que é uma soma nesse amparo emocional, vai te dar uma agilidade mental descomunal, que ninguém nunca viu. Porque são técnicas que ninguém aprende assim no dia a dia. São técnicas muito simples, muito bestas, mas que as pessoas não têm contato, porque é desconhecido aqui no Brasil. Se for pesquisar improv, você vai achar um monte de programa americano, canadense, inglês, mas aqui no Brasil é pouquíssimo conhecido. Existem algumas pessoas que conhecem, mas é pouquíssimo conhecido. Né? Se você já viu, por exemplo, Improvável, os Barbichas, você já viu um exemplo de improvisação acontecendo na sua frente. Tá? Eles são o caso mais conhecido aqui no Brasil. Terceiro pilar da comunicação criativa. Contação de histórias. O quê? Pera. Criatividade, improvisação teatral, contação de histórias. Isso vai me ajudar a perder o medo de falar em público. Nossa, achei exótica essa seleção. Isso vai me ajudar mesmo a perder o medo de falar em público? Olha, com certeza. Com certeza. Então a gente já viu o porquê da criatividade e o porquê da improvisação. Vamos para a contação de histórias. Eu vou começar contando uma história para você e depois eu vou exemplificar e mostrar o que acontece com essa história e porque ela é muito boa para você que quer perder o medo de falar em público. Quando aconteceu a pandemia, eu fiquei 1 ano e pouco sem ver o meu avô. E a gente ia todo final de semana na casa dele. Todo domingo a gente ia lá, tava passando Faustão, Fantástico, futebol, essas coisas. Eu de sempre. E aí, começou a ter o lance da vacina, minha avó ficou mais confortável em a gente fazer visita para ele, e eu fui ver meu avô. E aí, fazia tanto tempo, eu tava, nossa, eu quero fazer algo especial, eu quero, nossa. Aí, o que eu fiz? Eu toco piano, tem até aqui um aqui atrás, eu toco alguma musiquinha, uma coisa ou outra, e eu ia tocar Let It Be dos Beatles, que ele adora Beatles. E acontece, para ir até lá, eu ia ter que parar na psicóloga, depois eu ia para casa dele. Ou seja, eu ia ter que pôr o tecladinho no Uber, aí ficar lá na consulta, ter um teclado ali do lado, depois pegar outro Uber para ir. Aí eu fiquei assim, nossa, que horrível, que estranho, vou pôr um teclado no Uber, depois eu vou pôr um teclado na consulta. Vai ser muito estranho, que chato, vai dar muito trabalho. Aí eu não fui, não levei o teclado pro meu avô. E aí eu fui, visitei ele, foi uma visita muito legal, mas
Mas, pasmem, foi a última vez que eu vi o meu avô na minha vida inteira. Depois ele pegou uma doença lá e acabou falecendo. Então eu não consegui tocar o piano pro meu avô. Eu perdi a oportunidade por causa de um monte de bobeirinhas que eu pus na minha cabeça que me impediram de ir lá e tocar e ter esse momento com ele. E talvez eu tenha deixado um climão agora, tenha ficado um pouquinho triste, você tenha ficado tocado por essa situação, mas olha, perceba. A contação de histórias é algo que cria conexão. Eu e você, agora que está vendo esse vídeo, estamos conectados. Porque você sabe de uma coisa muito profunda minha, que é a história que eu passei com meu avô. Você talvez tenha pensado que em lugares da sua vida você colocou dificuldadezinhas para você não fazer alguma coisa. Ou você pode estar pensando, putz, talvez esteja perdendo oportunidades agora de fazer algo com a minha família. Você pode estar pensando na sua vida e tal, mas eu contei uma história minha muito pessoal. E eu me conectei com você. Este é o poder da contação de histórias. E pode ser uma história boba. Pode ser uma história boba. Uma vez uma vez quando eu era pequeno, eu estava vendo minha mãe no estacionamento, né? E aí tinham 3 vagas até a minha mãe e eu fui correndo até ela. Só que entre cada vaga tinha uns fios na diagonal que eu não via. Aí eu fui correndo até minha mãe, tropecei no primeiro fio e levantei. Mãe, olha que engraçado, eu tropecei no fio. Aí eu fui correndo em direção a ela, eu tropecei no segundo fio. Aí eu já levantei. Mãe, tropecei de novo, doeu esse. Aí eu fui e tropecei no terceiro fio. E aí eu já comecei a chorar, berrar, e minha mãe rindo ali, fui em direção a ela. Então é uma memória engraçada que eu tenho. E isso também cria conexão com você. Já mostra muito sobre mim, já mostra que eu gosto de ter uma relação muito boa com a minha mãe, que eu gosto dela, que ela ri da criança caindo no chão, ela é um pouco sádica nesse sentido. Então você já vai percebendo com informações sobre mim, e já vou criando uma ponte, uma conexão com você, porque eu estou contando uma história pessoal. Isso é possível se fazer com uma história criada, com qualquer tipo de história. Então, a gente vai aprendendo no método da comunicação criativa como contar histórias boas. Como contar histórias que a pessoa fica engajada. Como contar histórias que a pessoa queira saber o final. Você vai ouvindo e vai ouvindo interessado. Se você consegue fazer isso com a sua audiência, isso com o seu público, maravilha. Maravilha. O quarto pilar que eu baseio toda essa experiência, todo o método criativo, é o pilar da escuta. Escuta, eu não estou falando de ouvir. Olha, ouvi uma palavra, ouvi um estalo, ouvi um barulho. Não, escuta. O que eu estou querendo dizer aqui é uma alta percepção. É uma capacidade de observação, uma capacidade de análise muito extrema, muito grande, muito ampla, que é capaz de você olhar na pessoa com que você está comunicando e perceber como ela tá, perceber o estado emocional dela, perceber o que ela tá te passando de informação, se ela tá confortável ou não, se ela tá aberta ou não à comunicação com você. Isso tudo a gente consegue perceber a partir da escuta. Como que a gente desenvolve ela? Através desses outros pilares que eu te falei. Imagina que você está num exercício de improvisação. Você precisa criar uma cena com outra pessoa. Você precisa criar uma história com outra pessoa. E você não sabe o que a outra pessoa vai falar. E ela não sabe o que você vai falar. E vocês dois vão se observando e vão se conectando. Quando você começa a treinar essa capacidade de se conectar com o outro e escutar, perceber o que ele está passando, não só verbalmente, fisicamente, emocionalmente. Já parou para pensar? Com que sentido você percebe a emoção de uma pessoa? Não é com tato, não com paladar, não é com olfato, não é com visão, não é com audição. Ó, lembrei os 5 sentidos. Não, é outro sentido, é outra percepção, uma percepção emocional, empática. E você tendo isso é uma grande arma para você que quer perder o medo de falar em público, que quer ser um bom comunicador, e isso já é um passo a mais. Isso aí você já não está com medo. Com a escuta e a contação de histórias, para mim, são as duas principais formas de você se conectar com alguma pessoa. Você vai passar de, ai meu Deus, estava me expondo em público, para, olha, estou criando conexão com outras pessoas. Isso é brilhante. Isso, se você conseguir dominar cada um desses pilares, você vai longe, você vai chamar atenção, você vai ter mais reconhecimento no mercado de trabalho, você vai se destacar frente às outras pessoas. Porque você sabe quantas pessoas no Brasil existem que têm medo de falar em público? 26 milhões de pessoas. 26 milhões de pessoas. Isso
é 10% da população quase. Arredondamente 10% da população do Brasil tem medo de falar em público. Imagina que você supera isso, você já está na frente de 26 milhões de pessoas. Então esse é um motivo muito forte para você parar de uma vez, por todas, de achar que vai acontecer magicamente com você e começar a trabalhar em cima disso. Então se você gostou, ativa o sininho, segue esse canal, ativa o sininho para você receber mais informações. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, manda sua dúvida. Ou se você discordou de alguma coisa que eu falei, coloca aqui também, não importa. A gente debate, a gente troca uma ideia, beleza? Espero que tenha sido de muito valor, de muito apreço para você esse vídeo aqui que eu fiz para você com muito carinho. E até a próxima, pessoal!